Muito bem. Senhoras, senhores, senhoritas, todo mundo. Então, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenísia Freire, a disciplina História. E a nossa aula começa com o seguinte, com a correção da atividade que foi passada na aula passada, referente às páginas 106 e 107, sobre reforma e contra-reforma. Né? São 10 perguntas, são 12 perguntas, né? Sendo que as respostas que eu vou dar aqui, eu vou tentar não entrar tanto em detalhes, não discutir tanto sobre eles, ficar mais no que tá aqui nas respostas do livro didático, porque senão você sabe que eu falo pra caramba, eu vou acabar querendo falar, e aí só amanhã que essa aula termina. Cafézinho que é de lei. Enfim, a primeira questão da página 106, ela fala o seguinte: durante a Contra-Reforma, o combate aos protestantes retomou e intensificou algumas práticas medievais de perseguição aos hereges. Vocês lembram que eu falei o que são os hereges, né? A heresia, tal, aquelas pessoas que defendiam ideias que eram contrárias às ideias do catolicismo, né? Do cristianismo, mas principalmente do catolicismo. Observe a imagem ao lado para responder ao que se pede. Letra A. Quais fatores desse período explicam a intensificação das perseguições aos protestantes? A resposta é a necessidade da Igreja Católica de demonstrar poder sobre os fiéis. Eu vou explicar, né? Como assim? Demonstrar poder sobre os fiéis. A gente traz uma ideia muito grande de que a partir do momento que o protestantismo, através de Martinho Lutero, o Calvino, né? Do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo também, que foi predominantemente lá na Inglaterra, a Igreja Católica começou a ver que ela estava perdendo bastante espaço dentro daquele território, dentro do poder em relação à religião. A própria relação entre religião e política também estava sendo diminuída, e isso fez com que a Igreja Católica começasse a botar o olho grande para cima dos protestantes, né? Então eles intensificaram essa perseguição sobre eles, justamente para poder demonstrar para os seus fiéis, demonstrar para aquelas pessoas que ainda acreditavam no catolicismo como sendo a religião predominante naquela época, mostrar para eles que quem é que manda na zorra toda, né? Então, por isso que houve essa intensificação da perseguição. A letra B diz o seguinte: qual era o objetivo da queima de livros pelos membros do clero católico durante a Contra-Reforma? A resposta: destruir as fontes de informação e pesquisa que pudessem fornecer subsídios para criticar os dogmas da Igreja. Tudo quanto era livro que pudesse conter informações, conter histórias, conter ensinamentos que pudessem ser contrários ao que defendia a Igreja Católica, eles eram queimados, eram destruídos. Então, e isso servia não somente para aquelas ideias que estavam de acordo com o protestantismo, mas aquelas ideias também que eram voltadas ao cientificismo, à tentativa de explicar o mundo através da ciência, né? Então, como os católicos eles queriam explicar tudo o que acontecia no mundo através da vontade de Deus, tudo aquilo que era diferente do que eles defendiam se tornava um princípio de heresia. Então, eles viam a necessidade de acabar com tudo isso. Segunda questão. Café. Isso aqui era quando eu fazia engenharia, gente. Dá pra ver? Engenharia. Fazia engenharia ambiental. Mas sou melhor como professor, né? Não. Enfim, a estratégia católica de resistência à reforma protestante, chamada de Contra-Reforma,
envolveu, por um lado, estratégias de repressão e, por outro, algumas concessões e mudanças internas na igreja. Cite alguns exemplos dessas duas práticas. Aí a gente tem aqui a violência contra os protestantes, as ações da Inquisição, a proibição da venda de relíquias e de indulgências, né? Então, estratégia de repressão, você reprimir, quando a gente ouve falar, porque a polícia reprimiu um movimento dos manifestantes na rua, no centro. Pronto. De que forma é que eles reprimem essas manifestações? Através da violência, né? E aí aqui fala a violência contra os protestantes. E concessões e mudanças internas na igreja, é quando a gente fala aqui da proibição da venda de relíquias e indulgências. Então, a Contra-Reforma, ela, de certo modo, por conta dessa influência do crescimento do protestantismo, eles resolveram rever também algumas questões que realmente eles podiam mexer ali por dentro. Então, essa questão da venda das indulgências e das relíquias acabou se tornando algo que eles perceberam que poderia ser retirado e agradar parte desse público que ainda queria se manter dentro do catolicismo, mas que era contra determinadas questões que aconteciam lá dentro. A própria questão voltando só um pouquinho em relação à repressão também, a Inquisição em si, ela também foi um modelo de repressão que foi utilizado pela Igreja Católica contra todos aqueles que eram considerados hereges, né? A Inquisição, quando a gente fala a fogueira da Inquisição, era porque a galera que era contra determinadas questões que envolviam a Igreja Católica, eles simplesmente eram vistos como hereges e eram queimados, eram colocados vivos numa fogueira, amarrados, e aí se colocava fogo. Bacana, né? Imagine, toda vez que você tivesse alguém que não acreditasse nas suas ideias, chegasse e pendurasse numa fogueira e tacasse fogo. Não ia ser legal, não. Talvez. Não. Terceira questão. Como os conflitos religiosos que ocorreram no continente europeu repercutiram sobre as atividades da Igreja e dos reis católicos nas colônias? A Igreja Católica, por meio dos jesuítas, mantinha a população das colônias sob estreita vigilância do Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, que era o próprio tribunal que julgava as pessoas por conta de suas ações, por conta de seus pensamentos, e a resposta que se dava através do tribunal era levando as pessoas até a Inquisição. Eles passavam pelos inquisitores, né? Então, através dessa influência da Igreja Católica, como foi um período que a Europa estava se expandindo bastante para os outros continentes, que eles estavam colonizando a América do Sul, colonizando as Américas em geral, e também eles estavam alcançando boa parte da África. Então, transformando vários desses países, várias dessas regiões, desses territórios em suas colônias, eles levaram suas ideias religiosas também para esses locais, né? E faziam, assim como fizeram na Europa o Tribunal do Santo Ofício lá e a Inquisição, eles fizeram isso também nos demais países, nas colônias. Quarta questão. Embora liderassem as críticas contra a Igreja Católica, os protestantes também foram criticados na época das reformas protestantes. Que críticas foram feitas aos protestantes na época da reforma? Aí a gente tem. Foram feitas críticas a nobres que se converteram às novas religiões para se apoderar das terras confiscadas da Igreja Católica. Rebanho de safado. Que, para poder dizer assim, opa, vou entrar nessa religião porque eu acredito em Deus. Mentira. Não acreditavam em Deus, não acreditavam na mudança, não. Eles queriam mesmo era lucrar com aquelas terras que estavam sendo redistribuídas a partir da Igreja Católica, né?
que era confiscada de lá da igreja católica. Crítica aos monarcas que desrespeitaram a liberdade religiosa de seus súditos e usaram a religião para ampliar o seu poder político. Isso acontece muito até hoje, inclusive, né? Se a gente for parar para pensar o quanto que não os monarcas em si, mas se a gente vê as relações políticas de presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, querendo impor as suas ideias sobre religião em toda a coletividade, todos os súditos, desrespeitando a liberdade religiosa. Então, é como se você tivesse um monarca, ou um presidente, um governador, eleito pelo povo em geral, tudo bem, mas que tivesse uma determinada religião, fosse evangélico, por exemplo, e aí ele quisesse impor as ideias evangélicas sobre todo o povo, independente de você encontrar lá católicos, candomblecistas, umbandistas, espíritas, budistas, muçulmanos e assim por diante. Então, são pessoas que têm as crenças mais variadas possíveis, só que o governador, o monarca, ali, ele vai querer simplesmente impor as suas ideias ligadas à religião sobre todo o povo, né? Desrespeitando os posicionamentos contrários. A crítica também aos burgueses que se converteram a novas religiões apenas porque eles aceitavam o comércio, o lucro e a usura. Muitos burgueses, assim como a questão das terras aconteceu muito porque eles viram essa possibilidade de lucrar, muitos burgueses acabaram entrando na religião protestante porque eles sabiam que o protestantismo defendia que as pessoas pudessem ter posses, pudessem enriquecer sobre as outras pessoas, né? Engoliu tudo aqui. Crítica aos anglicanos que perseguiram católicos e outros protestantes na Inglaterra. Tá? Aqui não vou entrar nesse detalhe. Crítica aos calvinistas que condenaram à morte pessoas acusadas de traição conjugal e práticas contrárias às doutrinas daquela religião. A gente pode pegar, colocar junto essa questão dos anglicanos e dos calvinistas, porque aí você tem determinados pensamentos que estão extremamente complicados de você fazer um julgamento em cima disso e querer muitas vezes a morte dessas pessoas por terem cometido realmente atos que são atos moralmente ruins, eticamente ruins, né? São atitudes ruins. Só que chegar e julgar aquela pessoa e levá-la até a morte por conta dessas ações seria um certo exagero. Como eu falei numa das aulas anteriores, traição é algo abominável, algo muito ruim, porque a partir do momento que você se casa, a partir do momento que você mantém um relacionamento conjugal, mantém uma relação conjugal, você busca ter o máximo de lealdade, o máximo de fidelidade possível, né? Você faz uma promessa dentro do casamento de que você vai se dedicar àquela pessoa. E aí, de repente, a pessoa comete esse ato ruim, moralmente ruim, e mantém uma relação extraconjugal. Isso é suficiente para você pegar a pessoa e matar ela, apedrejá-la, tacar-lhe a porrada? Tacar porrada sim, dá vontade. Mas, se for a mulher para tacar porrada no homem, viu? Homem bater em mulher não pode não. Mas a mulher taca-lhe pau no homem. Não tem problema nenhum.
Mas chegar e julgar até matar a pessoa, isso daí não há como. Então era algo dentro do anglicanismo, era algo dentro do calvinismo que era abominável. Quinta questão. Faça uma breve pesquisa na internet sobre as igrejas protestantes presentes no Brasil e registre suas principais características. Quais características das igrejas evangélicas brasileiras são herdeiras das inovações surgidas na Reforma Protestante? O que eu falei também nas aulas anteriores a respeito de que foi graças ao protestantismo que se criou as bases das igrejas evangélicas hoje, independente de ser a Universal, independente de ser a Assembleia de Deus, de ser não sei o que, não sei qual, essas várias outras. Mas as bases dessas igrejas, a base do evangelismo, surgiu a partir do protestantismo. Né? Então, aí a gente tem algumas respostas aqui, tem várias outras, mas alguns direcionamentos aqui. A ausência do culto aos santos, né? Existe somente Deus lá em cima e acabou. Culto aos santos, às imagens, isso não deve existir. Valorização da leitura da Bíblia, a permissão de casamento dos líderes religiosos, que é algo que dentro do catolicismo não existe, né? Existe. É a ideia do celibato clerical, que é quando um celibatário é aquela pessoa que não pode se envolver, não pode ter um relacionamento conjugal com ninguém, né? A única relação que ele guarda, sejam padres, sejam papas, bispos, cleros em geral, freiras, madres também, o relacionamento que eles têm é um relacionamento exclusivo com Deus. A sobriedade dos templos porque a gente via e a gente vê ainda quando faz um tour assim, em algumas igrejas católicas, o quanto você vê de enfeite, né? A igreja de São Francisco mesmo, lá em Salvador, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, tipo, ela é banhada a ouro, a parte interna assim, ela é cheia de ouro, né? Então, há toda aquela pompa, toda aquela demonstração de riqueza dentro das igrejas católicas. Algumas, claro, não são todas, mas algumas das principais têm muito disso. Enquanto que nas igrejas evangélicas eles defendem muito mais essa sobriedade. O que é ser sóbrio? Sóbrio, tipo, uma pessoa ébria é uma pessoa bêbada. Sóbria quando a pessoa tá sã, não bebe. Mas nessa questão aqui, a sobriedade, quando a gente fala de seriedade, fala de algo que não está rodeado por enfeites, não está cheio de pataquada, cheio de coisa assim. Ou como minha mãe costumava falar, quando você vê alguém que está mais enfeitado do que jegue na lavagem do Bonfim. Essa é uma expressão que é bastante conhecida pelo povo que é da Bahia. Então, se você conhecer algum baiano, pergunte o que é que significa mais enfeitado que jegue na lavagem do Bonfim. Você vai gostar. E pronto. E a intensa participação dos fiéis nos cultos, né? Essa participação dos fiéis nos cultos, a gente vê muito grande isso dentro das igrejas evangélicas, que existe essa participação efetiva, né? Essa presença dos fiéis orando e realmente participando e falando e dando seus testemunhos. É algo que a Igreja Católica nunca permitiu. No máximo que a Igreja Católica faz os cânticos, que tem a parte lá do padre e tem a parte dos fiéis, e o momento da hóstia, o corpo de Cristo. Sexta questão. Reflita sobre os papéis da fé e dos interesses políticos nas guerras entre católicos e protestantes que assolaram a Europa no início da Idade Moderna. Dê exemplos de conflitos atuais que misturam esses dois elementos. Aí a gente tem lá. Essa vai ser uma resposta um pouco mais pessoal, porque vai depender de pesquisas que vocês façam aqui. Eu sei que todos pesquisaram, porque vocês são pessoas que
levam muito a sério essas videoaulas, né? Eu sei, né? Tenho certeza disso, né? Então, mas eu acho que um dos maiores exemplos que a gente pode se utilizar em relação a esses conflitos que envolvem religião vai ser justamente o que acontece no Estado Islâmico, né? Dentro do Estado Islâmico, então, os conflitos entre israelenses e palestinos, que são povos que têm culturas diferentes, que têm crenças religiosas que são diferentes, e por conta disso, isso faz com que haja uma separação muito grande entre seus pensamentos e dentro do próprio domínio em relação ao território, desrespeitando o posicionamento religioso dessas duas nações, né? E ainda tem gente em outros países que quer ficar se metendo no meio dessa briga. Sétima questão, a Companhia de Jesus foi fundada em Paris pelo Frei Inácio de Loyola e seus companheiros em 1534 e reconhecido pelo Papa em 1540. Explica os objetivos da Igreja Católica ao reconhecer a ordem religiosa dos jesuítas. A sétima questão, o objetivo, pura e simplesmente, era divulgar o catolicismo pelo mundo através dessa atuação dos padres jesuítas, né? Então, a Companhia de Jesus vai ser justamente isso. Os jesuítas, eles vão servir para poder espalhar a palavra, passar essa palavra de Deus, passar essa palavra de Jesus adiante em todos os locais que eles buscaram colonizar. Aqui no Brasil a gente vai ver muito dessa atuação, inicialmente com o padre Anchieta, mas que depois outros padres que foram chegando da Europa, da Espanha e de Portugal, eles vão buscar converter os indígenas e os negros africanos escravizados, foram trazidos para cá, vão tentar convertê-los ao cristianismo e principalmente ao catolicismo, né? Oitava questão, utilizando as palavras dogma e heresia, elabora um parágrafo que explica as ações da Inquisição criada pelo clero no século XII. Essa é uma resposta pessoal também. A ideia de dogma e heresia, assim, dogma são aqueles preceitos católicos, aquelas ideias que são bastante ligadas, intimamente ligadas ao pensamento católico. Isso é fato. Dogmas católicos são as ideias da Igreja Católica. Heresia é a ligação entre as pessoas que defendiam ideias contrárias, propagavam ideias contrárias ao que defendia a Igreja Católica. Então, as pessoas que eram consideradas hereges eram aquelas que não acreditavam nos dogmas católicos. Ó, já as duas palavras. E por conta disso você vai ver as ações dos tribunais do Santo Ofício ou as ações da Inquisição, criada pelo clero lá no século XII, que vão ser justamente para poder pegar essas pessoas que eram consideradas hereges e matá-las. Ou pelo menos forçá-las a negar o que eles próprios defendiam. E aí como um grande exemplo, talvez, que a gente possa falar, eu já até falei numa aula anterior a respeito disso, foi o caso do Giordano Bruno e do Galileu Galilei. Por quê? Ambos defendiam a ideia do heliocentrismo, que é o heliocentrismo, o Sol no centro de tudo, né? Então, o Sol no centro do universo, os planetas todos, o sistema, fazendo parte do sistema solar, os planetas eles vão girar em torno do Sol. Só que a Igreja Católica ela defendia uma outra coisa. Eles defendiam o geocentrismo, que é a ideia da Terra
no centro de tudo. Então todo o restante gira em torno da Terra. A Lua gira em torno da Terra, o Sol giraria em torno da Terra, os outros planetas girando em torno da Terra. Né? Esse povo egocêntrico, né? Mas ele defendiam essa ideia do geocentrismo. E aí quando tanto o Giordano Bruno, inicialmente, e depois o Galileu Galilei foram defender a ideia do heliocentrismo através das suas pesquisas científicas, o que é que a Igreja Católica fez? Considerou ambos como hereges. Só que aí a diferença foi que o Giordano Bruno, ele manteve a palavra dele, manteve a crença dele de que o Sol estava no centro do universo, e ele continuou batendo naquela tecla. E aí o que é que a igreja fez através do Tribunal de Santo Ofício, através da Inquisição? Tacou-lhe fogo no rapaz. Botou ele lá pendurado na fogueira, falou assim, vai continuar falando que o Sol é o centro de tudo? Taca-lhe fogo. Tacaram-lhe fogo no rapaz. Já o Galileu Galilei, ele simplesmente admitiu que estava errado. Mesmo ele sabendo, mesmo os estudos dele apontando que o Sol estava no centro de tudo, que estava no centro do universo, que os planetas giravam em torno do Sol, quando os inquisitores chegaram para ele e começaram a perguntar assim, Galileu, meu querido, é o que, rapaz? Você está dizendo o quê? Está dizendo que o centro do universo não é a Terra? Você tem certeza disso? Aí Galileu fez o quê? Deu uma desperta. Não, coisinho, eu me atrapalhei aqui, eu estava analisando assim o negócio e vi que eu errei. Desculpa aí, tá? Não me queima não, meu Deus. Não queime não. E aí, a Igreja Católica, os inquisitores, eles chegaram assim, tô de olho em você, vou miséria. Tá bom, dessa vez passa, não vai virar churrasquinho não. E aí foi que o Galileu Galilei se livrou da Inquisição. Não foi considerado como um herege na Inquisição. Ele precisou negar aquilo que ele tinha encontrado, negar a própria ciência, né? Para que ele não morresse no final das contas na mão dos católicos. Nona questão. No site da Companhia de Jesus, lê-se: no Brasil, a rede jesuíta de educação é responsável por 17 escolas, colégios, mobilize seus conhecimentos para responder. A atuação dos padres jesuítas no mundo atual pode ser considerada uma continuidade de sua atuação na época da Contra-Reforma? Então, essa é a nona questão, né? A atuação dos jesuítas continua na área educacional, tanto no ensino de crianças e jovens e no ensino universitário, quanto no trabalho assistencial com crianças e jovens carentes. Então, de certa forma, sim e não. Eles continuam defendendo as ideias da Igreja Católica, continuam querendo passar para as pessoas os dogmas católicos, continuam mostrando a importância da Bíblia, a importância de Deus, tal. Mas há uma diferença de que hoje os jesuítas, eles não tentam fazer essa conversão de forma forçada. É aquela coisa de você demonstrar um determinado caminho e esperar que as pessoas sigam esse caminho, né? Mas você vai ter o livre-arbítrio de continuar seguindo aquilo ou não, né? Mas, de certa forma, as ideias em geral do catolicismo, os jesuítas, eles continuam passando. É a ideia dos colégios, que são colégios católicos, né? Padres, freiras que obrigam você a ir para a missa, tá? Sábado vai ter missa às 7 horas da manhã. Aí você tem que ir para lá para a missa, 7 horas da manhã, morrendo de sono, em pleno sábado, você querendo jogar Free Fire, e aí vai ter que ficar lá, né? Ou dormir até mais tarde. Décima questão, isso mesmo. Leia o texto a seguir e responder as questões. Ixi, esse vídeo já tem 31 minutos.
Foi havendo indulgência que provocou as reações mais intensas de críticas. Em 1517, o Papa Leão X, a pretexto de arrecadar dinheiro para realizar a conclusão das obras da Catedral de São Pedro em Roma, intensificou suas vendas. Durante a Idade Média haviam sido concedidas indulgências apenas como prêmio a indivíduos que tinham realizado obras de caridade participando de cruzadas, guerras santas e coisas parecidas. Foi no período da Renascença que elas passaram a ser comerciadas por bispos, padres, monges, inclusive por banqueiros ao serviço de Roma, como o caso de Fugger, que as vendiam para Leão X com a permissão de embolsar um terço da quantia. É só vocês lerem o texto, tá? Para eu não precisar. Aí, com base no texto, de acordo com seus conhecimentos. Letra A. O que eram as indulgências? Indulgência era o perdão para os pecados. Eles vendiam o perdão para os pecados. Opa, pequei. Meu querido, ó, toma aqui. Esse aqui é um pedido de desculpa, né, para Deus. Você só precisa assinar e pagar 10 conto, tá? Que aí eu vou mandar aqui via correio para Deus. Ele vai olhar assim e falar, opa, tá bom, esse pecado aqui tá livre. Carimbou, vou arquivar aqui na nuvem. Tá, pronto. Então a venda de indulgências simplesmente era a venda dessa remissão dos pecados, perdão aos pecados. Em relação às indulgências, o que mudou da Idade Média para o período da Renascença? Diferença. Na Idade Média, as indulgências eram concedidas aos fiéis como prêmio por alguma ação especial. Opa, peraí, eu matei 35 pessoas, mas depois de ter matado todo mundo e tal, eu tava lamentando e tal. E aí tinha um celeiro pegando fogo, eu fui lá e salvei 5 cavalos, 3 porcos, uma lagartixa e 2 pessoas. Opa, ó, você, apesar de ter sido um assassino desgramado, você se redimiu, você salvou algumas pessoas. Então, merece o perdão, meu querido, tá bom? Tome aqui essa indulgência. Então, através de alguma ação especial, como uma obra de caridade ou lutar pela fé, né? Já durante a Renascença foi quando o Papa ele autorizou esse comércio das indulgências. Então era como se na Idade Média essas indulgências só fossem concedidas como uma forma de premiação, como se fosse uma honraria, né? Você fez um ato bondoso, então você merece receber essa medalha, né? Essa indulgência. Já na Renascença o Papa tacou o lance, para não falar palavrão, e simplesmente chegou assim, ó, meu irmão, agora todo mundo que pagar vai ter direito a essa honraria, viu? Tá? De boa. Letra C. As indulgências se tornaram um negócio lucrativo também para os burgueses. A afirmativa está correta? Justifique. Sim, porque os banqueiros foram autorizados a vender indulgências e ficavam com a parte da quantia obtida na venda. Eles ficavam com um terço, 33%. Sabe o que é isso? Digamos que uma indulgência custasse 100 conto, 100 real. E aí a pessoa ia lá, né? Fazia lá a telecena, título de capitalização valendo 100 conto, em que desses 100 conto, R$77 ia para a igreja e R$33, um terço daquela bagaceira, ia para a mão dos banqueiros. Pô, velho, é lucro. Imagine só, você tem 33% de lucro em cima da venda de um papel que só besta acreditava, né? Mesmo assim, tá lá vendido e o cara tirou 33%. A comissão dele é de 33% sobre o valor da venda da indulgência. Imagine só que banqueiro é um povo safado, viu, gente? Não é bancário, não. É bancário, aquela galera que trabalha lá na boca do caixa e tal, não sei o que, né? Esse é bancário.
Banqueiro é a galera que é dono dos bancos, tá? O Itaú, porque teve lucro de 3, não sei quantos bilhões nesse semestre. Você sabe o que é 3,4 bilhões? Enfim, não é com venda de indulgências, mas é com exploração do povo da mesma forma. Letra D, em sua opinião, as críticas à venda de indulgências eram adequadas? A resposta vai ser pessoal. E aí a gente vai para aquele lado do princípio ético, né? De respeito aos fiéis e de exploração da fé. Numa das aulas anteriores eu cheguei e falei a respeito disso, assim, por exemplo, o cara falar que você vai se livrar do coronavírus se você comprar uma sementinha, aqui o pastor Valdomiro, né? Estava vendendo uma semente dizendo que aquela semente a pessoa poderia se curar do coronavírus. Isso é charlatanismo. Isso é uma espécie de venda de indulgência, venda de algo que vai estar explorando a boa vontade das pessoas, o desespero das pessoas. É a mesma coisa em relação aos pecados. Uma pessoa cometeu um pecado e ela acredita na palavra lá do padre, na palavra da Igreja Católica, que dizia que se comprasse aquela indulgência, se comprasse aquele papel que tinha lá a informação de que ele estava sendo perdoado por determinado ato, ele acreditava que ele estava fazendo o correto. Então, acaba sendo a mesma coisa que a gente vê muito hoje dentro de algumas igrejas evangélicas, em que as pessoas acabam acreditando que comprando uma Bíblia que custa R$ 150 só porque o pastor fez uma oração com a mão sobre aquela Bíblia, então ele disse que aquela Bíblia está abençoada. Tipo, isso daí é moralmente, é eticamente incorreto. É a mesma Bíblia que você vai comprar por 15, R$ 20 dentro de uma biblioteca. Mas o pastor ele quer enriquecer em cima das pessoas, infelizmente. Novamente, como eu sempre falo, não são todas as religiões, não são todos os religiosos que fazem isso. Infelizmente, dentro de toda religião, a gente vai encontrar pessoas que são pessoas ruins, que querem explorar o próximo. 11ª questão. Em 1517, o monge Martinho Lutero tornou pública as 95 teses. Letra A. O que representou esse documento para o contexto da Reforma Protestante? O rompimento do cristianismo na Europa, pois o fato deu origem às igrejas cristãs protestantes. As pessoas começaram a ler aquelas 95 teses e começaram a se questionar realmente se o papel da Igreja Católica estava sendo feito de forma correta. E, por conta disso, eles começaram a seguir uma outra ideia que veio através dessas teses de Martinho Lutero. E a letra B, qual foi a reação da Igreja Católica a essa atitude de Lutero? A Igreja foi contrária às suas 95 teses e o excomungou, o expulsou da Igreja. E a última questão, no contexto da reforma e da contrarreforma, ocorreram diversos conflitos e muitas perseguições movidas pela intolerância religiosa. Atualmente, a legislação brasileira defende o respeito e a tolerância à diversidade religiosa do país. Converso com um colega sobre a importância da existência de leis para defender a tolerância religiosa em um país multirreligioso como o Brasil. É uma resposta mais pessoal também em relação a isso, né? Mas é uma coisa que a gente sempre busca fazer esse tipo de discussão, tanto em sala de aula quanto aqui nessas videoaulas que eu tenho dado. Eu tenho sempre falado sobre a importância da gente conseguir respeitar, que não basta somente tolerar algo. Quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente está falando sobre pessoas que não toleram de forma nenhuma, que não somente defendem o seu lado, o seu pensamento da igreja, mas também enxergam o outro como sendo um inimigo. E isso é o que deve ser combatido. Aí é por isso que a gente fala, não basta somente tolerar também o outro.
Porque se a gente apenas tolera o outro, a gente continua enxergando aquela outra pessoa como alguém que é o seu adversário. Mais do que tolerar, a gente precisa respeitar. Não basta somente tolerar, tem que respeitar. Afinal de contas, eu falo isso com outras turmas também. Se a gente é capaz de sentar numa mesa para poder almoçar, jantar, tomar café, conversar com alguém que, por exemplo, um colega que torce para o Confiança, outro que torce para o Sergipe. Quando eles estão lá jogando, são adversários no estádio, cada um vai sentar num local separado da arquibancada, vão torcer para o seu time, vão xingar, vão gritar gol, vão esculhambar o outro e tal. Depois, quando eles saírem do estádio, vão se encontrar e vai ficar esculhambando um ou outro. Assim, porque seu goleiro é ruim, é frangueiro, porque seu jogador é um furão, não consegue chutar uma bola no gol, tá? Só que depois eles vão para casa, vão tomar café juntos, vão sair abraçados, vão namorar, muitas vezes, por que não, né? São namorados, menino a menina, a menina a menina, o menino o menino. São namorados e torcem para times diferentes. Ou então, pessoas que são de espectros políticos diferentes. Gente que é da direita, gente que é da esquerda, e que, por mais que no Congresso eles defendam ideias diferentes, a partir do momento que existe uma confraternização, a partir do momento que eles sentam para conversar sobre a vida fora da política ali, eles conseguem se entender. Eles vão ver que torcem para o mesmo time de futebol, vão ver que gostam de comer lasanha de frango, que Coca-Cola é o refrigerante preferido deles. Então, não somente se toleram, como também se respeitam, também têm amizade. Vai acontecer a mesma coisa em relação à religião. Se você tem a possibilidade de conhecer um pouco mais o pensamento daquele seu colega que tem uma religião, tem uma crença diferente da sua, você vai poder ver que, independente dele ter uma crença nos orixás, ou ele ter uma crença nos santos católicos, ou ele ter a crença na Bíblia unicamente, né, na palavra de Deus através da Bíblia, se ele tem como referência um pastor evangélico, um padre, um bispo, um papa, ou um pai de santo, ou alguém que é ligado à doutrina espírita, não importa quem seja essa pessoa. Havendo respeito mútuo, havendo a ideia de que aquela pessoa ela é uma pessoa de bem, uma pessoa que não faz o mal a nenhuma outra pessoa, então isso já é mais do que suficiente para você poder respeitar ela, né? Então a importância da tolerância religiosa, de se lutar contra a intolerância religiosa, é se buscar ter um conhecimento sobre o que é que a outra pessoa pensa, o porquê dele pensar daquela forma e respeitar as suas escolhas. Simplesmente isso. A gente continua convivendo com outra pessoa tranquilamente. Enfim, valeu galera. Essa aula era para eu poder entrar em outro assunto aqui já, mas aí a gente continua na próxima aula já com o assunto, jogando duro. Aqui acabou sendo só essa correção mesmo. E uma pena que não dá pra rolar um diálogo mesmo, né? Sou eu só falando, e vocês ouvindo, e enjoados da minha voz. Mas enfim, já tem tempo pra caramba esse vídeo. Então, tchau galera, até a próxima.